nós vamos abrir a palavra do Senhor, nós vamos para a mensagem. Quero abrir com você em Neemias. Neemias. Falaremos hoje sobre tremenda vitória, e o texto é Neemias 6, verso 15. Vou ler inicialmente um versículo, mas não feche a Bíblia em Neemias não, fica a Bíblia aberta. Neemias 6,15 diz assim, vamos ler juntos a uma só voz? Pode ler comigo, bem forte. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Nós pregamos domingo retrasado sobre Neemias. Falei sobre Deus quer usar você. Deus usa quem se preocupa com pessoas, Deus usa quem ora por outras pessoas, quem se dispõe, quem dá a vitória a Deus, quem faz sua parte. Falamos sobre tudo isso. E hoje eu quero dar sequência à pregação. E o tema de hoje, como eu falei aqui, eu volto ao tema de hoje, é tremenda vitória. Tremenda vitória. Nós olhamos para este texto e reconhecemos que de fato, de verdade, houve uma tremenda vitória. Por que houve uma tremenda vitória? Porque o muro, esta obra grande, gigantesca, fora concluída em 52 dias. É muito interessante isto. É fundamental que possamos relembrar sobre isto, trazer à nossa memória o livro de Neemias. Neemias é um livro impressionante. Eu já disse aqui, já preguei várias vezes no livro de Neemias e vou pregar muitas outras em Neemias. Quero aprender sobre liderança. Leia Neemias do primeiro ao último capítulo no aspecto liderança. Como é a liderança? A liderança de Neemias. Quero aprender sobre vencer oposição. Leia sobre esse tema. Como vencer a oposição, lendo Neemias. Quero aprender sobre administração. Leia o livro de Neemias sobre administração. Quero aprender sobre como resolver o caos. Quando o caos se estabelece, como resolvê-lo. Leia Neemias sobre isto. Como resolver um momento de caos, de destruição. Quer aprender sobre motivação. Leia sobre motivação no livro de Neemias. Quero aprender sobre motivação, do primeiro ao último capítulo. E você verá o que Deus vai falar ao seu coração. E hoje então nós falaremos sobre tremenda vitória. Uma vitória tremenda. Porque em 52 dias os muros de Jerusalém foram reerguidos. 52 dias. Nem durou 2 meses. Como podemos fazer e ter uma tremenda vitória? Algo que parece tão delongado, tão demorado, tão difícil, tornar tão próximo, tão perto, tão rápido, tão ágil, tão fácil, rápido, fazer rápido mesmo. Muitas vezes nós queremos as coisas para ontem, mas lamentavelmente quando se volta para as coisas de Deus, as pessoas querem para o amanhã. As coisas pessoais, as pessoas querem para ontem. As coisas de Deus, muitos querem deixar para o amanhã. Ao lermos a Bíblia, perceberemos que pessoas ouvindo mensagens disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Mas a Bíblia diz: se hoje ouvires a sua voz, se hoje não endureçais o vosso coração. Vamos aprender hoje sobre tremenda vitória. Mas antes, vamos rogar a direção de Deus, pois sem Ele não tem vitória. Oremos. Pai, em o nome do Senhor Jesus, adentramos a sala do trono, adentramos, ó Deus, a Tua presença, nesta hora especial de culto, de celebração, de adoração. Rogamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha falar à nossa alma, e sejamos nesta manhã
impactados e tocados pelo Senhor. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pelas centenas de pessoas que já foram tocadas e abençoadas pelas redes sociais. Que os irmãos e irmãs, amigos e amigas, continuem sendo abençoados por Ti. Pessoas que estão conectadas nesta hora, ou durante a semana, em outro horário, estarão visitando o Facebook da igreja, o YouTube, e ali, o aplicativo, e ali estarão sendo tocadas pelo Espírito Santo. A palavra é Tua, e a palavra que vem do Senhor não voltará vazia. Derrame graça, abençoa também o culto que está havendo com os nossos jovens e adolescentes, tocados e abençoados pelo Senhor. Abençoa o reverendo Alan, que está ministrando a eles, demais pastores, demais da equipe, que seja uma bênção gigantesca, que voltem inspirados, iluminados, tocados pelo Senhor. Aqueles que estão em viagem, proteja-os, ó Deus, livra-os dos acidentes, livra-os, ó Deus, dos perigos, traga-os de volta, guardados por Ti. Essa é a nossa oração, que lhe fazemos, pedindo misericórdia e graça na pregação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá então, tremenda vitória. O que é necessário para que haja uma tremenda vitória? O que é necessário para que haja uma tremenda vitória? Essa foto que está aqui, talvez não dê para você ver nitidamente longe, quem está na internet dá para ver mais de perto, mas mostra nessa foto aqui uma pessoa. Aqui nós temos uma pessoa, aqui é um homem tomado de poeira, de pó, cheio de tijolos na cabeça e tijolos em volta. Ele está carregando tijolos, ali levantando um monte de tijolos na cabeça, para fazer uma tremenda e uma grande obra. Perdão. O que é necessário? Primeiro, envolvimento real. Para uma tremenda vitória é preciso envolvimento real. E quando olhamos para o texto sagrado, nós lembramos e destacamos esse envolvimento real que houve, principalmente em Neemias, com a reconstrução dos muros de Jerusalém. Você que está com a sua Bíblia aberta, vamos folhear um pouquinho, aqui o livro de Neemias, vamos folhear a Bíblia, lá no capítulo 2, Neemias vai dizer, quando ele chega em Jerusalém, já no capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2 até o verso 10, eu já preguei na semana retrasada. Neemias, copeiro do rei, servia ao rei, ele abriu mão de estar no palácio para estar com o povo de Deus. Agora veja a sequência hoje, o envolvimento real de Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados. Portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada, as portas estão queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém. Vamos deixar de ser opróbrio? Deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Até esse verso.
Veja que Neemias, ele tenta andar em Jerusalém com o animal que ele montava, mas o animal não consegue passar, porque havia muitos entulhos, destroços, destruição, miséria, ruína. Ele não consegue nem andar com o seu animal, ele tem que descer do seu animal, certamente, para andar por ali. Depois ele volta para a sua casa, ele está examinando a situação. A Bíblia diz no verso 11, que ele esteve em Jerusalém 3 dias, à noite ele se levanta, não fala para ninguém o que Deus havia colocado no seu coração, começa a andar pela cidade, não declara a ninguém, nem aos magistrados, aos nobres, como diz o texto sagrado, o que ele estava desejoso de fazer, de realizar, e anda por toda a cidade. Depois, então, ele chama as pessoas e diz assim, ó, vamos reedificar, vamos trabalhar, vamos fortalecer, vamos deixar de ser opróbrio, deixar de ser vergonha, deixar de ser humilhação, deixar de ser desprezo ou desprezado, deixar de passar por essa miserabilidade, vamos mudar esta situação. Ou seja, o que Neemias está tendo é um envolvimento real. Ele não está tendo um envolvimento fictício, um envolvimento virtual, mas um envolvimento real. Ele está arregaçando as mangas, se prontificando para o trabalho. Como eu disse domingo retrasado, era bem mais fácil para ele continuar no palácio. Era bem mais cômodo para ele continuar no conforto do palácio, servindo ao rei. Tinha uma boa amizade com o rei, mas ele se envolve com a obra de Deus. Ele se envolve com as coisas de Deus. Ao olharmos para a palavra do Senhor, não só Neemias, mas percebemos Moisés. Moisés que foi educado em toda a ciência dos egípcios, mas o livro de Hebreus diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele renuncia o Egito, ele abre mão do Egito para estar com o povo de Deus. Envolvimento real também pode ser chamado envolvimento total. Quando pensamos no próprio Senhor Jesus Cristo, houve também um envolvimento real. A Bíblia diz que Jesus não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus assume a forma humana. Quando já ressurreto, ele aparece aos seus discípulos e diz, olha, veja aqui, os furos dos cravos em minhas mãos, a lança, veja aqui. Ou seja, ressurreto, ele estava indo com o corpo. Aquilo que ele assume a forma humana, há de acompanhá-lo por toda a eternidade. Porque ele assumiu, ele teve um envolvimento real. Não há vitória tremenda, não há conquista em um tempo curto de uma grande obra sem o envolvimento real. Você precisa se envolver. Neemias fala, vamos edificar, pessoal. O que eles falaram para Neemias? Eles falaram, olha, sim, vamos, Neemias, nós estamos juntos. Verso 18, finalzinho. Disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Ou seja, toda aquela dificuldade, toda aquela tristeza da cidade, toda aquela ruína da cidade, toda aquela podridão que ali havia, tudo aquilo não se tornou obstáculo, mas se tornou motivo para reerguer, para reconstruir. Quem tem envolvimento real, não olha para as dificuldades, mas enxerga as possibilidades. Aquilo que é possível ser feito, aquilo que é possível ser realizado.
Eu fico imaginando esses 3 dias que Neemias esteve em Jerusalém, passeando pela cidade, andando pela cidade, toda a destruição, ele olhando o que poderia ser feito, ele analisando o que dava para se fazer. Quando lemos lá no verso 15, que ele em 52 dias reergueu os muros, mas ele ficou 3 dias só observando, ele ficou 3 dias só andando, 3 dias só vendo. Aí ele chega à seguinte conclusão: se há envolvimento, isto aqui é perfeitamente possível em nome de Jesus. Por quê? Porque o texto já revela: a boa mão do meu Deus estava comigo. Seria possível um homem copeiro do rei agora se tornar um comandante de um exército? Como assim, pastor? Comandante. Porque o rei deu um exército para acompanhar Neemias. E Neemias era o líder do exército. Tinha soldados com ele. Carta para os guardas da mata, aqueles que cuidavam da mata do rei, Asaf, para dar madeira para as vigas das portas, construção do palácio, do templo, da casa de Neemias. Então Neemias ele começa a contemplar as impossibilidades, tornando-se possibilidades. Sou copeiro, agora comando o exército, agora tem uma carta na minha mão que o guarda lá das matas do rei tem que me dar madeira. Ele vai me dar madeira, vai cortar a madeira. Aqueles que querem impedir eu passar, eu estou passando com autorização do rei. Ninguém vai me impedir. Olha, quem é o rei? Nós estávamos na Babilônia em cativeiro. Jerusalém fora sitiada, fora invadida. Fomos levados para o cativeiro na Babilônia. Agora o rei está me dando carta para reerguer, reconstruir a minha cidade. Isso não era aparentemente impossível? Isso será que era algo do imaginário? Alguém sonhou com isso? Alguém pensou que isso era possível? Mas agora os impossíveis tornam-se possíveis diante do envolvimento. Toda vez que você se envolve, Deus dá todas as condições. Deus estabelece, Deus concede, um Deus supridor, todas as condições, desde que haja envolvimento, engajamento. Deus gosta de pessoas totalmente comprometidas. Deus gosta de pessoas totalmente envolvidas. Para uma tremenda vitória, é preciso envolvimento real. Neemias fala: estamos juntos, nós vamos aqui caminhar juntos, nós vamos aqui batalhar juntos. Mas há uma segunda coisa, que é a determinação. Neemias tem determinação, é um homem determinado. Não adianta ter envolvimento se não houver determinação. Você precisa ser determinado. O que é uma pessoa determinada, que tem determinação? É uma pessoa que não desiste, é uma pessoa que não abandona. Eu já contei que na igreja, uma certa feita, um rapaz veio me procurar, era membro da igreja, hoje não mais, e dizendo que queria ser pastor. Eu quero ser pastor, quero ser pastor. Falei: que bom, louvado seja Deus. Falei: queria dar um livro para você ler primeiro, para mim. Lê esse livro. E eu fui um pouco maldoso, dei um livro de 300 páginas. Podia dar de 10, mas dei 300, até quase 500 páginas. Falei: lê esse livro aqui primeiro. Ele falou: mas tem que ler? Falei: sim, isso aqui é só o começo, vai ler muito mais. Não quero não. Quero ser pastor só, pôr um terno domingo, subir no púlpito e pregar. Só isso que eu quero. Falei: mas você tem que ler? Você tem que estudar? Não, isso eu não quero. Quero ter um gabinete com ar-condicionado, ficar sentado lá. Você acha que é isso, ser pastor? É isso? Você está pensando? Tem que estudar? Então se tinha que ler, não quero não. Ou seja, alguém que tinha um desejo, mas não tinha determinação. Alguém que quer ter uma formação, mas não quer passar por uma faculdade. Eu quero ser advogado, quero ser doutor, quero ser médico, quero ser empresário, mas não quer passar por uma faculdade, não quer passar pelos estudos, não quer crescer, não quer evoluir, não quer ir para frente.
Não, tem vontade, mas não tem determinação. Tem um sonho, mas não consegue a realização. Porque a realização do sonho tem que haver determinação. E Neemias estava determinado. Nós estamos aqui para reerguer Jerusalém. Neemias, se não tivesse determinação, irmãos e irmãs, veja que essa palavra serve para a sua vida espiritual, para a sua vida profissional, para todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Se não houver determinação, Neemias poderia dizer assim, olha, rei, eu fui em Jerusalém, cheio de sonho, obrigado pelo exército, obrigado pela madeira, obrigado por tudo, mas não dá para reerguer não. Não dá, sabe por quê, rei? Não dá, porque lá está muito destruído. Não tem o que fazer lá. Vai dar muito trabalho, não tem jeito. Eu sou sozinho, eu sou copeiro do rei, não sou pedreiro, não sou servente, nem mestre de obra, não sou engenheiro, não sou nada. E lá está uma bagunça, um caos, não tem o que fazer lá. O rei dizer o quê? Ah, eu entendo, Neemias, tudo bem, eu sei que é difícil, não deu para fazer, mas paciência, pensa em outra coisa, faz outra coisa. Neemias, ao olhar a dificuldade, ele tem mais determinação. Ao olhar a dificuldade, ele se torna mais determinado. Nós vamos vencer isso aqui. Como Davi, vem o gigante Golias. Davi fala, esse gigante, todo mundo está morrendo de medo dele, mas olha o tamanho da testa desse gigante. Eu não erro uma pedra daqui nunca na testa, a testa dele. Parece um outdoor, nunca vou errar uma pedrada. Acertei no meio da testa, joga ele no chão. E o povo correndo, o gigante. Determinação. Quem é determinado não olha para a dificuldade. Quem é determinado olha para as possibilidades. Porque Deus chama pessoas determinadas. Olha quem era Paulo, o que Paulo fizera. Olha para Pedro, para João, a igreja primitiva. O poder que havia na igreja primitiva por ter determinação. Eu não vou desistir. Eu não desisto, eu vou até o final, eu vou até o fim. É como aquele que eu sempre digo, que está tentando um vestibular, tentando uma faculdade, tentando um curso, mas não consegue passar. Ele tem que ser determinado. Se for determinado, vai chegar a hora que ele vai passar. Que ele vai passar. Ele não passou na primeira, passa na segunda. Não passou na 10ª, passa na 20ª, mas passa. Ele é determinação. Olha, eu já aprendi que esse caminho não está dando certo, esses meus estudos não funcionaram, eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais, e assim eu vou passar. Vai chegar a hora que eu vou passar, vai chegar a hora que eu vou estar lá, porque eu tenho determinação. Você é um irmão determinado, você é uma irmã determinada, senhora, senhor, nós somos determinados nas coisas celestiais, nas coisas do reino de Deus. Há determinação em nós. Ao olharmos para a Bíblia, vamos ver aqui 2 textos bíblicos. Olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus 10, 39. Guarda este texto. Nós, porém, não somos os que retrocedem. Não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Quantas pessoas estão retrocedendo? Quantas pessoas estão desistindo? Ah, é muito difícil, é muito complicado, eu estou desistindo, eu estou abandonando, eu estou largando, eu não quero mais. Nós não somos os que retrocedem. Neemias estava dizendo assim, olha, aqui está um caos, mas nós estamos aqui para reerguer. Quem eram as pessoas que estavam trabalhando com Neemias? Quem eram? Aqueles pobres judeus que ficaram em Jerusalém, que não foram levados para o cativeiro. E estes agora, empolgados, vamos reerguer, vamos edificar, vamos para frente, nós vamos. E começaram a trabalhar com determinação. A igreja primitiva, Atos 2:42. Qual era o segredo, o sucesso da igreja primitiva? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão
e nas orações. A igreja perseverava. Perseverava em quê? Primeiro, na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Nós somos uma igreja apostólica. O que é uma igreja apostólica? Nós somos. É uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. É uma igreja bíblica. Igreja apostólica quer dizer igreja bíblica. Não é uma igreja que tem um apóstolo, porque o título apóstolo terminou com Paulo. Não existe mais apóstolo. O último apóstolo da Bíblia foi Paulo. Tem alguns aí que dão título a eles mesmos. Não tem nada a ver. Nada a ver. Hoje nós somos pastores. O último apóstolo foi Paulo. Nós somos uma igreja apostólica que persevera na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos falaram inspirados por Deus. O que eles falaram tornou-se Bíblia. E o que os apóstolos falam hoje não é Bíblia. Nós falamos a palavra de Deus, que já está escrito. Ninguém pode, eu sou apóstolo. A partir de hoje, irmãos, eu sou apóstolo. A partir de hoje, quer que me chamem de apóstolo. E a esposa do apóstolo, a senhora apostila. Né? Daí agora é a senhora apostila. Eu sou apóstolo. Não tem apóstolo mais. Apóstolo terminou em Paulo. O que Paulo falou foi registrado como Bíblia. Deu para entender, sim ou não? Como Bíblia. O apóstolo, ele fala inspirado. Escreve, é Bíblia, é texto sagrado. O último foi Paulo. Acabou. Cessou. Hoje são pastores que pregam aquilo que os apóstolos pregaram, está escrito. A Bíblia diz, se alguém acrescentar, Deus acrescenta flagelos. Se alguém tirar, Deus também faz o mesmo. Eu não posso tirar nem acrescentar da Bíblia. A Bíblia está fechada, é um livro fechado. Não posso acrescentar nada. Eu não posso querer, a partir de hoje, vou escrever Apocalipse capítulo 23. Não, terminou no capítulo 22. Eu não posso escrever o livro antes de Gênesis. Gênesis é o primeiro. 66 livros, ponto final. Ah, pastor, mas tem a Bíblia Católica Apostólica Romana, tem 7 livros a mais, 2 acréscimos, Esther, Daniel é acréscimo e mais 7 livros. Todos eles em contradição com o resto de toda a Bíblia. Se quiser aprender sobre isso, fala comigo que eu te ensino. Já li todos eles, sei todas as contradições que tem lá, porque eu estudei. Mas a Bíblia são 66 livros. E ponto final. Nós somos uma igreja apostólica que segue a doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja não era oba-oba, mas era firmada na palavra de Deus. Ela perseverava também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tinha comunhão com os irmãos. Tinha o partir do pão, momento de estar juntos. A igreja perseverava orando a Deus. Temos a oração de segunda-feira, né? A igreja perseverava na oração. A oração que fortalece a igreja, que anima a igreja, que abençoa a igreja, que mostra a dependência de Deus. Aqui as Déboras orando, as mulheres modernas orando, os diáconos orando, presbíteros, oficiais, pastores, nós orando ao Senhor. A igreja perseverava. Não é porque fazia uma oração e a resposta não veio que desistia. Continuava orando, continuava perseverando. Ah, pastor, eu estou orando, não recebi minha bênção, deixei de orar. Você está orando só para ser abençoado, para ter comunhão com Deus. Quem ora para ter comunhão com Deus, continua orando. Se um dia Deus quiser dar aquela bênção que está pedindo, Ele vai dar. Se Ele não der, enquanto não der, você continua orando, porque a oração é ter comunhão com Deus, e não para querer pedir algo a Deus. Você pode pedir, mas você ora para ter comunhão com Deus. A igreja então perseverava, tinha determinação. Nós somos determinados na perseverança dos santos. Nós perseveramos, nós não desistimos. Neemias não desiste diante das barreiras, não desiste diante das dificuldades. Tem muita gente que não consegue perseverar, não consegue ter uma tremenda vitória, porque desiste facilmente. Qualquer coisinha já é barreira, já é obstáculo, já vou desistir, não quero mais. Eu desisto. Aí, Deus quer pessoas determinadas. As pessoas determinadas, Deus as qualifica cada vez mais. Deus as capacita cada vez mais, desde que haja determinação. Mas seguimos aqui a Bíblia, nessa determinação, mostra-nos a Bíblia, a palavra do Senhor,
que eles perseveravam também diante dos inimigos, determinação diante dos inimigos. Quais eram os inimigos de Neemias? Eram os de fora? Não tinham os de fora, havia inimigos de dentro. Tobias, Gesem, Sambalate, eram os inimigos de Neemias. Interessante. Não era um exército, não era a Rússia, não era os Estados Unidos, não era o Japão, não era o Brasil, não era soldados de fora, mas era de dentro. Os inimigos de Israel, os inimigos de Neemias. Você pode olhar comigo na palavra do Senhor, no capítulo 2, versículo 10, vou ler alguns versículos, fala assim, capítulo 2, 10, Neemias. Então ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem de Israel. Capítulo 4, versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito. Capítulo 4, versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos e irados. Estão aqui irados, estão bravos. Capítulo 6, verso 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este ponto o tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: encontremos nas aldeias do vale de Ono, porém intentaram fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? No capítulo 4, versículo 11, o propósito do inimigo interno: faremos cessar a obra. 4:11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Qual era o propósito do inimigo? Fazer cessar a obra. Gesem, Tobias, aqui se levantaram, Sambalate, Gesem e Tobias, se levantaram com o firme propósito, com a firme convicção de fazer a obra cessar. Mas Neemias é determinado diante dos inimigos. Como poderei eu cessar a obra, parar para ter convosco? Neemias não para, segundo a Bíblia, a palavra do Senhor, aqui no capítulo 4, ele no capítulo 6, principalmente 6:3, ele não para, capítulo 6, versículo 3, 6, verso 3, como, pois, irei parar? Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessarei a obra enquanto a deixasse, fosse ter convosco? Ele não para discussão, ele não para bater boca, ele não para perder tempo, ele é determinado diante daquilo que Deus havia posto no seu coração. Ele não fica se justificando, ele não fica se lamentando, ele não fica murmurando, ele está determinado, que ele sabe que Deus colocou no seu coração e não para a obra. Qual é o papel do inimigo? Fazer cessar a obra. Porque o inimigo gera tanta confusão? Porque ele quer que a obra pare, ele quer que a obra fique estacionada, ele não quer o avanço da obra. Imagina quantos anos Jerusalém destruído. O cativeiro foi 70 anos. 70 anos de cativeiro. A cidade arrasada. Agora o povo ali animado, cheio de esperança, reerguendo tudo, reconstruindo, após a calamidade, após o caos, reconstruindo, fortes. O inimigo fala: não quero que a obra avance. Se você quer evangelizar, o inimigo vai fazer e levantar encrencas na sua vida. Se você começa a postar nas redes sociais textos bíblicos, mensagens, vai acontecer alguma coisa do inimigo fazendo para que você desista de fazer isto. Se você quiser falar sobre santidade, pureza, consagração, o inimigo vai se levantar contra também,
para ver que você pare com isso. Porque o inimigo não quer o sucesso da obra de Deus. O inimigo não quer o progresso da obra de Deus. Quando as pessoas estão bem, começam a servir a Deus, começam a vir problemas, que o inimigo sabe que está te perdendo. Então ele levanta um monte de coisa negativa, um monte de coisas ruins, para ver se você vem a desistir da obra de Deus. Mas se você for determinado, ousado, convicto, você avança com a graça soberana de Deus, em nome de Jesus. Os inimigos de Neemias não eram de fora, da sua própria casa, da cidade se levanta. Pessoas que não queriam o sucesso da obra. Pensaram, está crescendo lá de qualquer jeito, está avançando de qualquer maneira. Eles não têm pureza, eles não têm santidade, eles não têm isso, não têm aquilo, está de qualquer jeito. Começa a lançar críticas destrutivas. E você para justificar, para responder. Você perde tempo. Alguém te critica no Facebook, faz uma crítica, uma postagem sua cristã. Você vai querer justificar, você simplesmente ignora. Ignora. A pessoa continua criticando, você deleta ela, exclui ela, né? E vai para frente em nome de Jesus. Não fique se justificando, criando confusão nas redes sociais, né? Como se fala. Você vai para frente em nome de Jesus. Irmãos, uma tremenda vitória, o texto sagrado também revela para nós, para que haja uma tremenda vitória, é preciso envolvimento geral. Envolvimento geral. Se envolver. Neemias, ele teve o envolvimento, determinação nele, pessoal, Neemias. Agora nós temos geral. Temos de todos. De todos. Quero que você abra comigo o capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Veja o envolvimento geral. Não era só Neemias determinado, o envolvimento real, agora era geral. Capítulo 3 começa assim: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, que nós já temos o sumo sacerdote, os sacerdotes e os irmãos. No versículo 2 fala, os homens de Jericó, juntos. No versículo 5 fala, os nobres. Versículo 8 fala de ourives, perfumistas. Verso 9, maioral da metade de Jerusalém. Verso 12, maioral da outra meia parte de Jerusalém e as suas filhas. Homens, mulheres, ourives, perfumistas, nobres, sacerdotes, filhos dos sacerdotes, irmãos dos sacerdotes, homens de Jerusalém, sumos sacerdotes. Continua lendo o texto, tem magistrados, tem príncipes, tem ali homens comuns, homens nobres, da nobreza, mas todos envolvidos. O envolvimento fora geral. Houve envolvimento real de Neemias, agora o envolvimento geral. Nós estamos juntos. Aí você vai aprender aqui uma grande lição, uma tremenda lição. Antes de eu colocar o texto aqui, e a frase que eu vou colocar, deixa eu ler com você, aqui na palavra do Senhor, nosso Deus, lá no capítulo 4. Capítulo 4. Veja comigo lá o verso 19 e 20. Depois vai estar no telão também esses versos. Mas antes eu quero ler com você na Bíblia. Neemias 4, 19 e 20. Olha lá. Disse eu aos nobres, aos magistrados, estava tudo junto, resto do povo, grande e extensa é a obra. E nós estamos no muro, o quê? Muito separados, longe uns dos outros. Verso 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, a metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Vai dizer o restante do verso, verso 23. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda,
que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Deixa eu te ensinar algo aqui importante. Eles estavam distantes uns dos outros, a obra era extensa, a obra era grande. Sambalá, Gesem e Tobias, os inimigos, queriam fazer parar a obra, mas eles tinham disposição, eles tinham determinação, eles tinham ânimo, tinha envolvimento geral. E por ter envolvimento geral, Neemias disse assim: olha, eu estou com as minhas armas, com a trombeta, corneta, com meu moço, trabalhando aqui, você lá longe. Se o inimigo se aproximar de você, toca a trombeta. Eu vou correr para te ajudar. Se eu tocar a trombeta aqui também, você corre para me ajudar. Aí você aprende o seguinte na palavra de Deus: sua vitória é minha vitória. Sua derrota é a minha derrota. Sua vitória é a minha vitória. Sua derrota é a minha derrota. Por isso que o texto sagrado vai dizer: disse eu aos novos magistrados, ao resto do povo, grande e extensa essa obra, estamos muito separados. No lugar em que ouvires o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco. Corram! Deus pelejará por nós. Ou seja, a sua vitória é a minha vitória, a sua derrota é a minha derrota, porque estamos envolvidos, envolvimento geral. Quando um quer a destruição do outro, ele acaba se autodestruindo. Nós estamos juntos. Jesus Cristo, falando sobre isso, ele diz em Mateus 12, 25, quando ele estava expulsando demônios, falaram que Jesus estava expulsando demônio pelo poder do diabo, pelo poder de Satanás, pelo poder das trevas. Que Jesus Cristo disse? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Reino dividido, cidade dividida, não subsistirá, fica deserto. Então, quando o irmão na fé está tendo vitória, eu estou tendo vitória. Quando o irmão está sendo derrotado, eu também estou sendo derrotado. Isto é o que Paulo diz: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Amém, irmãos? Ou seja, envolvimento geral, nós estamos juntos. Eu preciso te socorrer para que juntos, fortalecidos, venhamos a vencer. Você precisa me socorrer para que juntos, fortalecidos, venhamos a vencer. Não é tu no teu cantinho e eu no meu, mas juntos. Não é a igreja fazendo uma programação especial e dizendo todo o resto está errado, só nós estamos certos. Isso é idiotice. Que nós fazemos parte do mesmo reino, do mesmo povo, povo de Deus, nação de Deus, igreja de Deus, em nome de Jesus. Se a igreja A ou B ou C está fazendo uma programação maravilhosa, louvado seja Deus, estamos no mesmo time. Nós estamos fazendo outro, louvado seja Deus, estamos no mesmo time. Nós socorremos uns aos outros e não nos achamos melhores que uns dos outros. Somos iguais, no mesmo time, no envolvimento geral. Imagina ali se houvesse confusão. Uma confusão ali: olha, eu vou ficar no meu muro aqui, cuidando dessa parte do muro, reerguendo o muro aqui, o inimigo está atacando de lá, problema dele, eu estou guardado. Mas se o inimigo vencer ele vem vencendo, 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 e vai te vencer também. Se você foi destruído, o inimigo teve força, ele vai destruir o outro também, o outro, e o outro, e destrói todo mundo. Então, quando nos unimos, envolvimento geral, nós vencemos, e é uma tremenda vitória, em nome do Senhor Jesus. Imagina alguém num avião com 400 passageiros, e tem alguém que odeia o piloto, fala: esse piloto, não gosta da cara dele, tomara que ele faça tudo errado na cabine. Vai morrer os 400, o avião vai cair.
né? O avião vai cair. Como um piloto aí que saiu da cabine um tempo atrás, não sei se vão estar lembrados disso, e o copiloto assumiu, ele trancou a porta, que a porta não abre lá de fora, só lá de dentro. A porta do avião, lá da cabine, só abre lá de dentro, não abre lá de fora. E o piloto ficou lá de fora, e o copiloto no comando, perturbado mentalmente, ele resolveu descer o avião nas pedras e matou todo mundo no avião. Foi uns anos atrás, saiu na mídia. Envolvimento geral. A sua derrota é a minha derrota, a sua vitória é a minha vitória. Porque se você está vencendo, eu estou motivado a vencer também, estamos vencendo juntos. Se você ganhou uma alma, eu ganhei 10, ganhamos juntos 11 almas. Se você ganhou 100, eu ganhei uma, ganhamos juntos 101 almas. Sua vitória é minha, sua derrota é minha. Por isso a Bíblia fala, quando Acã pecou, todo Israel pagou. Quando Acã falhou, todo mundo sofreu. Mas quando o povo teve vitória, todo mundo teve vitória. Envolvimento geral. E ali, se você ler depois detalhadamente, não dá tempo agora para eu ler para você, você lê detalhadamente, capítulo 3, vai dizer, ao seu lado estava, junto dele estava. Essas duas palavras, junto dele e ao seu lado, repete muitas vezes no capítulo 3 de Neemias. Porque as pessoas estavam do lado uma da outra, juntas, trabalhando na obra, e quem estava distante, na hora de tocar a trombeta, todo mundo corria para ajudar. Ah, eu estou sofrendo, eu estou em depressão, eu estou em angústia, eu estou sozinho, coitado de mim, estou sofrendo demais na minha depressão. Você precisa tocar a trombeta para as pessoas te socorrer. Porque se você cair, todos nós vamos sofrer juntos. Todos nós. Então a sua derrota é a minha. Sua vitória é a minha vitória é a sua, a minha derrota é a sua derrota. E esse envolvimento geral é que nós estamos juntos num só propósito, em nome de Jesus. Eles estavam reerguendo muros. E em último lugar, amados, para uma tremenda vitória, liderança comprometida. Tem que ter liderança comprometida em último lugar. Neemias, o líder nato, totalmente comprometido com a obra de Deus. Liderança comprometida. Deixa eu citar para você apenas 2 textos bíblicos aqui em nome de Jesus. Primeiro, Juízes 7:20, diz assim: assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Aqui estão vencendo, derrubando as muralhas de Jericó. Tocava as trombetas e gritava: espada pelo Senhor e por Gideão. Liderança comprometida. Outro texto, 2 Crônicas 20:20, diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Liderança comprometida. Crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas, seus porta-vozes, e prosperareis. Espada pelo Senhor e por Gideão. Liderança, seguindo a liderança comprometida. A vitória de Deus, a bênção de Deus. 52 dias, tudo estava arrumado. Ninguém via obstáculo mais, todo mundo junto. Facilitador, estou junto. Facilitador, estamos juntos. Estamos juntos. Você é um facilitador. Vou edificar alguém, vou levar alguém a entender o que foi pregado, vou compartilhar a mensagem, que Deus falou no meu coração. Estamos juntos, uma pessoa, 2, 3, 100, 200, 300, povo envolvido. Ah, irmãos, ninguém segura o crescimento exponencial que Deus pode trazer à vida da igreja, em nome de Jesus. Sem criar obstáculo. Eu não sei falar, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu sou muito ocupado, eu tenho que viajar, viajo muito, etc. Eu não consigo, e cheio de obstáculos. Jesus, ao pensar em você, Ele tirou todos os obstáculos. Não crie obstáculos para deixar de fazer a obra do Senhor. Faça a obra de Deus. A salvação de um homem depende do falar de outro homem.
Às vezes eu vejo em mensagens na internet, visualizações, digamos lá, 300 visualizações, ou mais, 1000 visualizações. Aí eu vou lá para ver compartilhamentos, 3. 1000 assistiram, 3 compartilharam. 3 compartilharam. Falta envolvimento, falta engajamento. Sua vitória, a minha vitória. Sua derrota, a minha derrota. Ninguém é derrotado sozinho, ninguém vence sozinho. Vencemos juntos, ou nos derrotamos juntos. Quando estamos engajados, esse envolvimento não só real, mas geral, comprometimento, renúncia, etc., desejo, nós avançamos para a obra de Deus, para a glória de Deus, na obra de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. O que era impossível ser realizado, em 52 dias estava pronto. 52 dias. O que nós podemos fazer, tendo um ano inteiro pela frente, é muita coisa, mas precisa o envolvimento de todos nós. Pare de olhar as barreiras, comece a olhar para as possibilidades que Deus pode fazer. Eu quero encerrar com a ilustração daquela palavra do missionário que esteve aqui umas quartas-feiras passadas da Colômbia. O irmão estava aqui a ouvir ele falar que ele era um guerrilheiro na Colômbia e ele foi para matar um pastor, e o pastor olhou para ele e disse assim: Deus está te chamando para ser um missionário. Você vai pregar o evangelho para todo mundo aqui. Ele armado fortemente para matar o pastor, e o pastor dizendo para ele: Deus vai te usar como missionário. Ele se converteu, deixou as armas, virou um missionário, ganhador de almas para o Senhor. Que houve determinação, ousadia. Aquele que podia ver só as dificuldades, ele viu as possibilidades. Deus convertendo este homem, milhares de pessoas vão se render ao pé da cruz. Milhares de pessoas. E assim está acontecendo lá, em nome de Jesus. Foi perguntado a um pastor, por um colega meu, que formou comigo em Campinas, reverendo Osni Ferreira, que trabalha hoje entre os árabes e muçulmanos, a um pastor de uma igreja que cresce muito. Qual é o segredo do crescimento da igreja? O que a igreja precisa fazer para crescer? O pastor deu para ele uma resposta que ele não gostou. E os demais pastores também não gostaram. Mas foi uma resposta boa. Ele diz: para as igrejas crescerem, é preciso que os pastores sejam presos. Porque a minha igreja, quando eu fiquei tantos anos preso por causa da perseguição, ela cresceu 10 vezes mais. Que as pessoas não ficaram dependendo de um só. Todos começaram a trabalhar, todos começaram a se enganjar na obra, e a igreja cresceu muito mais, 10 vezes mais. Então às vezes é o pastor ser preso para a igreja crescer, em nome de Jesus. Vamos nos envolver, sem precisar ser preso. Qualquer coisa prende o Léo.